No destaque internacional, em um encontro com Angela Merkel, Joe Biden diz que os Estados Unidos podem usar tecnologia para restaurar a internet em Cuba. Reportagem de Letícia Santini. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que Cuba é um estado fracassado e que não considera enviar apoio à ilha no momento, visto que as remessas poderiam ser confiscadas. Segundo Biden, o país está reprimindo os cidadãos e os americanos poderiam ajudar o povo cubano, mas isso demandaria uma garantia de que o governo não tiraria vantagem da situação. O democrata falou ainda que está pronto para enviar uma quantidade significativa de vacinas contra a Covid-19 à ilha, que vive um aumento das infecções, mas apenas se uma organização internacional as distribuísse. Joe Biden ainda afirmou que os Estados Unidos estão analisando se podem restaurar o acesso à internet em Cuba, onde autoridades restringiram a conexão após protestos governamentais históricos. As declarações foram dadas durante a entrevista coletiva na Casa Branca, ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel, com quem se reuniu mais cedo. Merkel e Biden discutiram a quebra de patentes de vacinas contra o coronavírus, posição defendida pelos Estados Unidos. A chanceler argumentou que suspender as patentes não seria eficaz e poderia prejudicar futuras pesquisas e esforços de desenvolvimento. Os dois chefes de Estado também prometeram trabalhar juntos para se defender contra a agressão russa e enfrentar ações antidemocráticas da China. Joe Biden e Angela Merkel ainda prometeram fortalecer os laços entre os dois países daqui para frente. Pois é, essa situação em Cuba é realmente uma lástima. O que tem acontecido lá, que é inédito, né, protestos em diversas cidades ao mesmo tempo, é em grande parte permitido, possibilitado justamente pelas redes sociais. Antes, pelo fato de que a imprensa é completamente amordaçada em Cuba, as pessoas sequer ficavam sabendo nas outras cidades quando havia algum tipo de manifestação em Havana, por exemplo. Agora, com as redes sociais e com as mensagens, é possível compartilhar vídeos, as pessoas mandam vídeos umas para as outras sobre os protestos que acontecem numa cidade e isso se alastra para outros países, para outras cidades, para outros, enfim, para o país inteiro. Isso é obviamente muito perigoso para um governo ditatorial, a ditadura comunista cubana, mas também é preciso já considerar a possibilidade de finalmente acabar com o que resta do embargo americano a Cuba, que não é o motivo, a razão para a penúria que os cubanos vivem, o motivo para isso é o sistema econômico comunista, mas que serve de desculpa para o regime cubano justificar ali o seu fracasso. Isso é um passo que pode ser dado e pode ajudar a derrubar esse regime. O Diogo tem razão. Me parece que o vilão dessa história, os cubanos, culpam os Estados Unidos por causa dos embargos comerciais. Mas eles não olham para si próprios, eles não têm espelho em Cuba, né? Eles não se enxergam. A miopia do governo cubano é muito grande, é a miopia seletiva. Coloca a culpa nos outros e a si mesmo não se olha. Claro que se os Estados Unidos tivessem relações comerciais fluindo, a ilha de Cuba seria verdadeiramente um paraíso. Mas acontece que a família Castro é a família multibilionária em dólares. E os privilégios todos ficariam só no andar de cima da pirâmide. Lá embaixo é essa miserê de quase 70 anos que se vive. E o Schelp faz uma boa consideração aí quando fala das redes sociais. As redes sociais tornaram o povo invisível, agora visível, articulado e ativo. Isso já acontece há mais de 10 anos, quando aconteceram as primaveras árabes em alguns países, como a Líbia, o próprio Cairo, no Egito, que houve a manifestação e a organização das pessoas que foram às ruas e depuseram lá os seus ditadores. E as manifestações do Brasil, igualmente, também são articuladas, organizadas, aglutinando as pessoas através das redes sociais. Quanto à quebra de patentes de remédios, neste caso, Angela Merkel diz que prejudicaria as pesquisas,
Mas nós vivemos numa pandemia e nós precisamos ter um olhar humanitário. Se encontrarmos um remédio que venha trazer solução para todo esse problema, o lucro tem que ficar de lado e o ser humano tem que ser privilegiado. Portanto, pode sim se quebrar, ao meu ver, todas as patentes para salvar as pessoas.